Aleluias. Assim que vamos a la palabra e vou a pedir que amablemente podamos abrir nuestras Bíblias uma vez mais no livro de Levítico, por favor. É tão raro pastor que predica em Levítico, tão raro. E nós outros lo estamos haciendo seguido. Entendo a dificuldade que têm alguns maestros e pastores. Realmente não é um livro necessariamente sencillo de predicar. Se necessita algo de conhecimento sobre todo o que é o Antigo Testamento. Estudar, por exemplo, a carta a los Hebreus não é tão sencillo. Ademais, nós vivimos em contexto tão lejano de aquele antigo Israel, de suas antiguas costumbres, tradições. Há elementos e detalhes que sequer lo temos tão detalhado no texto sagrado, mas que foi passado de boca a boca em uma tradição oral. Não temos aqui presentes os escritores do Novo Testamento, verdade? Todos eles eram judeus e tiveram um contato direto com estas igrejas, congregações, cidades, gente a quienes eles expuseram a palavra e les entregou o mensagem em detalhes. E não se olvidem que os primeiros oyentes do Evangelho eram judeus. Não somente os escritores eram judeus, como a audiência era judia, que tinha um trasfondo, um contexto cultural, onde podiam receber o mensagem. Mas, graças a Deus, pese que estamos a tantos anos de distância do mensagem original, pese que estamos em outro contexto cultural, pese que nosso idioma não seja o mesmo de aquele em que foram escritos os textos originais, seja o hebreu, seja o arameu algumas vezes, seja o grego, no caso do Novo Testamento, mas nós outros temos um professor que não se compara, está muito por cima de qualquer apóstolo, e seu nome não é Aderlei, mas seu nome é Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que ele mesmo que ha inspirado a los santos escritores, ele mesmo que hizo entender a la primeira audiência, é o mesmo Espírito Santo que nos dá graça para entender a palavra de Deus e o mensagem de Deus. Miles de anos depois. E sabe que? Algumas vezes traindo a nós outros uma revelação hasta mais profunda que aqueles que la receberam em um primeiro momento. Não se olvidem de algo. Muitos em aquele tempo que tinham o idioma, que tinham o contexto, que tinham a cultura, rechazaram o mensagem. E Pablo disse, porque tinha um velo puesto sobre seus corações. Mas vem o Espírito Santo agora, saca o velo e aplica a palavra em nossa vida, e isso é para a glória de Deus. Assim que eu poderia dizer que não estamos em desventaja, mas há uma ventaja. Nosso coração está aberto, somos boa terra e a boa semilha vem na nossa vida. Quantos creem assim? Amém? Então, uma vez mais, bem-vinda, querida irmã, o Senhor lhe bendiga. A mamãe de Cláudia, Deus te bendiga muito, minha irmã. Estuvo na anterior semana, hoje dia também, mira, aí está, não, apoiando-se. E pese toda a dificuldade e a idade, Deus te bendiga muito, no nome de Jesus. Receba doble porção de bendição sobre tu vida. Não, caminhando com suas... São muletas, não? Como... Uau, não são bem muletas, pelo apoiador, burrito, não? Aí... Vamos a cambiar esse nome de burrito por, não sei, sabiodito, algo do tipo. Isso quedou muito mal. Isso foi péssimo, pero dejemos burrito. Pongámonos de pé um momento. Levítico,
capítulo de número 23, por favor. Vamos a meditar em algo que vengo meditando durante toda a semana. Gracias, Denise, por el agua. Serei breve, pero lo necessário. Estamos em um maratão, verdade? São 3 dias, o corpo cansado, mas o espírito alegre. Levítico capítulo 23, los versículos 27 ao versículo de número 32. Você que está em sua casa, também vão aparecer os textos em pantalla para que você pueda acompanhar. Diz assim, versículo 27. A los 10 dias deste mês sétimo, el mês sétimo, já sabemos, se chama Tishre. Tishre. Nós temos uma chispa, verdade? Em nosso calendário, de lo que representava en calendário hebreu o número del mês. Não se olvidem de que estamos en el mês de... Pero en nuestro calendário, septiembre. Pese que en nuestro calendário aparezca septiembre, desde enero es el mês 9, mas el nombre es 7. Mês de septiembre, octubre, octavo, noviembre, noveno, diciembre, el décimo. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, hay una fiesta que sería celebrada después de Yom Teruah, después de la fiesta de trompetas, y esta fiesta no sería celebrada en el día 1, porque en el día 1 era la celebración de la fiesta de trompetas. Mas esta fiesta que sigue sería celebrada en el día 10 del mês de Tishre, que era el mês sétimo dentro del calendário hebreu. E esta fiesta aparece aqui, escute, será el día de expiação. Expiação. En el original hebreu, Kippur. Kippur es la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de fiesta de Yom Kippur, de hecho, nosotros estamos hablando de esta fiesta, de la expiação, del día de expiação. Será el día de expiação, el día de Kippur. Yom es día. Yom Kippur será el día de expiação. Tendréis santa convocação e afligireis vuestra alma. Subraie isso, por favor, em sua Bíblia. Aqueles que, como eu, todavia têm Bíblia em papel, não? Que estão em este tempo antigo, não? Alguns mais modernos, mas igual subraia, não? igual se pode subraiar. Subraie isso. Tendréis santa convocação. Afligireis vuestras almas. E oferecereis ofrenda encendida a Jeová. Nenhum trabalho hareis em este dia, porque é dia de Kippur, é dia de expiação, para reconciliar-os. Subraie, por favor, reconciliar-os. Esses são términos bastante claves, ok? Para reconciliar-os delante de Jeová, vosso Deus. Porque toda persona que não se afligiere em este mesmo dia, será cortado de seu povo. É como se Deus estivesse dizendo, tem que orar, nem que o sacerdote te meta o dedo no olho, mas este dia você lhe ora. E qualquer persona que hiciere trabalho alguno em este dia, eu destruirei a la tal persona de entre su pueblo. Nenhum trabalho hareis, estatuto perpétuo es por vuestras generaciones, em donde quiera que habiteis. Uau! Em donde estén, o Senhor dijo, celebrem isso. Em qualquer lugar que estén. Dia de repouso é um Shabbatão, é um dia para ser guardado, sem importar em que dia da semana caiera. Não importava se era lunes, se era martes, se era miércoles, entende? Porque
isso podia mover-se, não sempre o dia 10 seria um sábado. Pero se caía em lunes, este lunes seria declarado Shabatão. Se caía em março, este dia seria Shabatão. Dia de repouso será vosotros, e afligireis vuestras almas, começando a los 9 dias del mês em la tarde. Então, al entardecer del dia 9, era quando começava o dia 10, se começava a este tempo de aflição. De tarde a tarde guardareis vuestro repouso, del entardecer del 9 hasta el entardecer del 10 de Tishrei, verdade? Ok. Já podemos terminar o culto, verdade? Já les ensinei muito, já na leitura, verdade? Graças, Senhor. Esta é tu palavra, te alabamos por ela, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, querido. Aleluias. Eu sei que isso queria, sentar-se, aí está. Que é Yom Kippur? Vamos a celebrar este tempo, vamos aguardar este tempo. El próximo sábado, el 10 de Tishrei, acomodando a nuestro calendario, será el próximo sábado. En verdad, el domingo, pero se empieza al entardecer del sábado, a la caída del sol del sábado, hasta al entardecer del domingo. Este año coincide este Shabatão com el sábado, ¿ok? Então, empieza al entardecer del sábado hasta el entardecer del domingo, e é um ayuno de 24 horas. De hecho, durante todo este tempo, desde o primeiro dia em que se tocou o shofar, assim hacía Israel. Entrava em um tempo de aflição. Escreva aí, aflição. Era um tempo para afligir o coração. Era um tempo para llorar. É assim, llorar. Como é importante, hermano, manter o ojo umedecido delante de Deus, verdade? Llorar é um tempo para aflição. Yom quer dizer dia. E Kippur quer dizer cobrir, cancelar, perdonar. E também pode ser reconciliar. Em esse sentido, reconciliar a uma pessoa com o Eterno. Assim que poderíamos então traduzir o dia de expiação, o dia de Yom Kippur, como um tempo, uma fiesta, um tempo determinado, uma ocasião, uma estação, um dia. Uau! É o dia. É o dia dentro do calendário hebreu. Não é somente um dia. É o grande dia. Escute, é o dia mais santo, o dia de Yom Kippur. Uma vez ao ano, o dia da expiação, o grande dia que tem. Uma vez ao ano solamente. E era neste dia quando um homem, o sumo sacerdote, entraria a la presença de Deus. Cruzaria o pátio, depois de haver sacrificado o cordeiro en el altar de holocausto, se banharia en el lavacro de bronze polido, donde su imagen, como em um espejo, era reflejado. Não se olvide que em um determinado momento, para a fabricação
de todos estes utensílios que componiam o tabernáculo de Moisés, o Senhor dijo que as mulheres tragam seus espejos. Eu sempre me perguntei, para quê? Seria tão vanidoso Moisés. Pero o espejo de las mujeres era para a fabricação de lavacro, donde os sacerdotes, donde o sumo sacerdote, os sacerdotes na forma general, depois de haverem sacrificado o cordeiro, eles veiam sua imagem reflejada no lavacro, no espejo de las mujeres, e por supuesto, lo que veiam não era agradável, porque estavam sujos de la sangre del cordeiro. Mas tinham a oportunidade então de lavar-se. Era banho ritualístico. O água era elemento sumamente importante em los contextos do Antigo Testamento. Quase todo passava por água. Sangre e água. Sangre e água. Desde a purificação do sacerdote hasta a purificação de los leprosos. Todo passava por água. Então, o sumo sacerdote se banhava no lavacro antes de finalmente entrar ao lugar santo. Aí estava alumbrado este lugar com a luz de la menorá. A la derecha, o sacerdote podia ver los panes santos, los panes de la proposição. Aí estão sobre uma mesa, destinados solamente a los sacerdotes, mas que dia Davi lo pediu e comeu. Isso é maravilhoso. ¿Por que não muere esse Davi? Não muere porque, pese que está no tempo da lei, está seu coração apegado à graça. É modelo, é exemplo da mesma graça de Deus. Então, o sacerdote tomará o incensário e entrará por detrás da cortina, por detrás do velo. Escute, detrás do velo estava o metro quadrado mais sagrado do planeta Terra. Era o metro sagrado mais sagrado da cidade mais sagrada. A cidade mais sagrada de todas as cidades do mundo. Era o lugar mais santo, onde uno sabia de que se sua vida não estava realmente em ordem preciso delante de Deus, se não havia cumprido com todos os ritos e os requisitos, a expressão, está bem a palavra? Não, de inspecionar, a inspeção de exame, verdade? A evaluação, a inspeção que se hacía no sacerdote, perdão por lo que vou dizer, pero está na palavra, passava hasta por seus órgãos genitais. Era algo impressionante. Passava por el pulgar de la mano del pie. Era o lugar onde iba a unção, o pulgar direito de la mano, del pie. Passava por la oreja. Este homem tinha que estar em um estado de perfeição, havendo cumprido cada de los requisitos. Literalmente. Nuestro Senhor Jesus é reflejado na imagem desse sumo sacerdote perfeito, sem arruga e sem mancha alguma, que em todo foi tentado, pero sem pecado. E então, uma vez ao ano, este homem entrava à presença de Deus, traía em sua mano a sangre del cordeiro que havia sido sacrificado no altar do holocausto. Cordeiro este que também representa a nosso Senhor Jesus. Porque tal qual o sacerdote deveria ser perfeito, o sacrifício deveria ser perfeito. E isso também espera a Jesus, o Cordeiro perfeito.
E então este sumo sacerdote vai esparcir a sangre em las 4 puntas sobre um objeto chamado el propiciatorio, donde estavam los querubines, los guardianes de la gloria. Porque se por um lado nós temos a los serafines, seres de fuego, eram os guardianes de la santidad, mas los querubines que guardam el arca del pacto, não são serafines, são querubines, os guardianes de la gloria, porque agora o sumo sacerdote chegou en el mismo lugar de la manifestação de la gloria. Era em este lugar donde la nube que se transformava em uma coluna de fuego por la noche descendia aí. Quando o sumo sacerdote esparcia a sangre sobre este propiciatório, uma tapa toda hecha de ouro, sobre el arca hecha de madeira de acácia revestida de ouro, e que adentro traía 3 elementos revelados em Hebreus capítulo de número 9. Aí está que a vara de Arão que reverdeceu. Aí estava que el maná este que Deus enviou como provisão para seu povo. Adentro desta arca que estava as tablas da lei, pero não eram as tablas inteiras, mas a primeira tabla que foi rota, quando Moisés barrou a montanha e o povo estava adorando a um becerro de ouro. Então, escutem, os elementos que estão adentro desta arca traem indignação ao coração de Deus. Indignação. Porque quando Deus descende em uma nuvem ou em uma coluna de fogo, e quando Deus vê adentro del arca, que aí está a vara de Arão, isso traz indignação ao coração de Deus. Por quê? Porque o povo rechazou ao liderazgo de Deus. Quando Deus mira dentro del arca e vê o maná, Deus se acuerda que o povo disse: maná de novo? Não. Queremos coentro, queremos cebola, ajo. Queremos carne em Egipto. A carne que comíamos em Egipto, Moisés, nos has traído a este terrível deserto para que moramos aqui e seamos sepultados em este deserto. Quando Deus descende na nuvem, uma coluna de fogo, e mira dentro da arca, Deus se indigna. Por quê? Porque Ele se acuerda que mientras Ele está entregando sua lei a Moisés em cima da montanha, o povo está em um carnaval, em la morenada abaixo. Então, quando Deus descende indignado, Deus se confronta com a sangre del cordeiro que está esparcido sobre o propiciatório. Antes de Deus mirar adentro da arca, Deus mira a cobertura empapada de sangre. Então Deus se acuerda que sua ira foi descargada sobre o cordeiro e que sobre o povo só queda a misericórdia. Oh, Senhor. Este é o dia de la expiação a um grosseiro modo. A um grosseiro modo. Pero esse é um dia para ser temido. Porque eles sabem de que Deus vendrá a la tierra. Deus descenderá a la tierra. E se todo não é cumprido de uma forma perfeita, então a indignação de Deus estará sobre o povo, sobre a nação e sobre os homens.
Pero hoje nós outros podemos levantar as mãos ao cielo. ¿Por quê? Porque não necessitamos venir ao culto com um cordeiro? Não necessitamos trazer ao culto, espero que não, um cutelo, um cuchillo de doble corte, para degolhar ao coelho del cordeiro. Por quê? Porque Yahweh ha provisto o cordeiro para seu sacrifício. Assim como o cordeiro que estava atado em uma sarça em los dias de Abraão e Isaac, e não foi necessário, se acorda, que Isaac fuera degolhado, porque Deus ha provisto um cordeiro. Agora nós outros também temos um cordeiro que foi provisto por Ele, um cordeiro perfeito. Não somente temos a um sacerdote, mas temos a um sumo sacerdote que é cumprido com todos os requisitos. Mas escutem, e este sumo sacerdote não é segundo a ordem de Arão, mas é uma ordem muito mais elevado, porque é segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote para sempre, que não tem genealogia. Seu sacerdócio é eterno. Por lo tanto, muito mais superior, porque Abraão traía a Levi e Arão em seus lomos. Então, quando Abraão le paga o dízimo a Melquisedeque, isso quer dizer que o próprio Arão e o mesmo Levi le estão pagando o dízimo a Melquisedeque. E então, o texto aos Hebreus diz que aquele que paga é inferior ao que recebe, e o que recebe é superior ao que está pagando. Por lo tanto, Melquisedeque estava em uma posição superior a Abraão, a Levi e a Arão. E Jesus é sacerdote para sempre, segundo a esta ordem, a ordem de Melquisedeque, e não a ordem de Arão. E seu sacrifício é superior, seu rito, seu culto é superior, sua expiação é superior. Por quê? Em primeiro lugar, porque todos aqueles sacerdotes entravam ano tras ano, um ano depois do outro, para trazer um sacrifício que expiava, escreva aí, cobria. Mas este sacerdote, Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não ofereceu sacrifício ano tras ano, mas ofereceu um único sacrifício para sempre, porque seu sacrifício foi perfeito. Aquele sacrifício expiava, cobria, mas este quita em definitivo, este lo retira por completo. E este sacrifício, este rito, este culto é superior. Por quê? Porque aqueles sacerdotes entraram em um santuário humano, terrenal, que foi construído por mãos humanas. Aholiab, quem mais? Isto foi hecho por las manos de ellos. Eles levantaram, cortaram a madeira, mas o santuário onde entrou nosso Senhor e Salvador Jesus não foi um santuário humano, mas foi um santuário celestial. Aqueles sacerdotes entraram em um santuário terrenal, mas nosso Senhor entrou em um santuário celestial. Não há purificado coisas terrenais, mas há purificado a coisas celestiales. E isso nos deu a entrada, escute, não somente a um santuário terrenal, se bem que em la cruz del Calvário nosso Senhor dijo: consumado es, está pagado, está hecho, tetelestai, está todo pagado. E o velo del templo foi roto de arriba hacia abajo. Como quem disse, agora tem acesso, agora podem entrar em lugar mais sagrado. E o escritor aos Hebreus disse: entremos pois confiadamente. Escute, nossa verdadeira entrada
não é em um santuário terrenal, mas nós outros temos liberdade para entrar em la mesma glória de Deus. Eu les quero dizer que estamos assegurados ao reino de los cielos e temos entrada ao mesmo cielo, a la presença de Deus. Porque Ele nos abriu o caminho, não a um santuário terrenal solamente, mas Ele nos abriu o caminho a um santuário celestial. Ah, Deus, e isso é maravilhoso. Quantos podem levantar suas mãos, alabar ao Senhor por isso e adorar-lhe? Mas isso não implica, escute, mas isso não implica que já não cometamos pecado. E isso não quer dizer de que Deus já não se indigne com o pecado. E isso não quer dizer que podamos viver nossas vidas como se nos pega as ganas, como se a Deus já não lhe importara mais nosso pecado, porque isso não é verdade. Quando nós outros pensamos assim, hacemos uma mala interpretação da graça e nos olvidamos de que Deus sigue sendo o mesmo, de que Deus não cambia, e aquilo que lhe molestava no passado lhe sigue molestando hoje. De que se bem nosso nome está escrito no livro da vida, eu lo creio assim. De que se bem temos entrada assegurada ao cielo, eu lo creio assim. Porque a salvação não é por obra, mas é por graça. Isso não significa que podamos viver como ser. E é por isso, então, que se estabelece em la terra 10 dias hasta el Yom Kippur, para que nos limpiemos del pecado e de toda contaminação. E uma das formas, escutem isso, estou querendo entrar na prédica, ok? Ahorita predico, estou preparando. E uma das formas para afligir nosso coração delante de Deus se chama ayuno. Escriba em sua hoja, esse é um tempo para ser techuvá. Se fuéramos a Israel hoje, tomáramos uma carretera e quisermos fazer um retorno, como se chama aqui, irmão Carlos? Uma rotonda. E quisermos fazer um retorno, você encontraria um letreiro escrito, hasta los dias de hoje, techuvá. Techuvá quer dizer literalmente arrependimento, que em grego aparece como metanoia. É um câmbio profundo em uma estrutura mental, em uma forma de ver e de portar-se, não por um externo, mas por um coração transformado. E Deus puso, escute isso, uma das formas para afligir o coração e para romper o jugo com o pecado, Deus nos ha dado o ayuno. Uau! Porque há cadenas em nossas vidas que só podem romper-se através del ayuno. Isaías capítulo de número 58 e o versículo de número 6,
Isaías 58, versículo de número 6. Escute algo. El ayuno não é para ser salvo, mas el ayuno é para los salvos. El ayuno é fortalecimento espiritual. El ayuno é quebrantamento. El ayuno também é para romper jugos. Isaías disse: não é mais bem el ayuno que eu escorri, desatar as ligaduras de impiedade, soltar as cargas de opressão, deixar livres a los quebrantados, e que rompais todo jugo. Aleluias. Devemos ser honestos e sinceros. Pese que seamos cristianos por muito tempo, todavia muitos de nós outros traemos ligaduras com o pecado. E sabe que? Deus quer a seu povo santo. Aleluias. Deus quer a seu povo limpo. Deus quer a seu povo puro. Diga à pessoa que está ao seu lado: você deve fazer ayuno. Você deve fazer ayuno. Ayuno. E este ayuno deve ser com arrependimento. Não é o ayuno que uno solamente deixa de comer, porque isso seria dieta, verdade? Isso não é dieta, não é um esforço por adelgaçar. Ayuno deve ser acompanhado com arrependimento. Não existe ayuno sem lágrima, sem que te duela. Não existe ayuno sem que te mires ao espejo e sepa e reconozca que has pecado delante de Deus. E que o pecado hiere en el pasado e em nossos dias. Teshuvá não é solamente el dolor, la lágrima, mas é a decisão de não seguir mais em lo mesmo. Não existe arrependimento sem algo chamado conversão. Ah, pastor, ok. Você está falando para os incrédulos. Não, Deus está falando para seu povo. Conversão não é algo solamente para os de afuera. Conversão é teshuvá, é arrependimento, é dolor por el pecado, é uma ruptura com el pecado. Mientras não haya conversão é um giro de 180 graus em lo que desagrada a Deus em tu vida. É uma decisão firme del que está decidido a não volver mais ao mesmo e não seguir na mesma coisa. É o que vem a Deus e disse: Deus, Senhor, rotas essas ligaduras em minha vida. Arrependimento. É o que vem orando delante de Deus e disse: Deus, cansei do pecado, já não o quero mais. Deus, eu estou disposto a passar o que seja, só não posso seguir em lo mesmo. Necessito deshacer-me desta ligadura de minha vida. É 180 graus, porque se for a 360, você só daria uma espiada e saldria e seguiria em lo mesmo. Arrependido é o que termina o culto disposto a romper com o pecado e não a volver à mesma prática. Arrependimento involucra então 3 elementos. Um é o elemento intelectual.
El segundo es el elemento emocional. Y el tercero es el elemento volitivo. Ok, lo voy a hacer más práctico. Usted va a la terminal y se compra su boleto. E você quer fazer um viagem a Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuántos já foram a Santa Cruz? Ok. Este é seu destino, é hacia onde você quer ir. Você se compra seu boleto, se sube ao bus. O bus parte. E então você está cansado, se duerme. Passado algumas horas del viaje, digamos que estes buses 5 estrelas que têm um guia. E então você é despertado por a voz del guia que te disse: mirem a la derecha por suas ventanas e vocês podem contemplar a grandiosidade del Illimani. Vean como as llamas saltam por el campo. Em esse momento, você se dá conta de que você não está indo a Santa Cruz, mas você está indo a La Paz. Em este momento, seu intelecto foi despertado. Você ha recebido uma informação de que você está por el caminho equivocado. Perdão por la prédica de hoje não ser tipo coach. Sabe estas prédicas que dizem, vamos, 7 passos ao êxito total. Como enriquecer-se em 15 dias, coisas do tipo. Como ter êxito e ser bem-sucedido na vida, coisas do tipo. Mas eu creio que são estas prédicas que a igreja necessita em este tempo. Para que seja sacudido de sua comodidade e para que entendamos de uma vez por todas de que a Deus não lhe agrada o pecado. De que há algo que está traindo tristeza ao coração de Deus. Então, seu intelecto é despertado através de uma informação. Em este momento, que você recebe a informação correta, que está indo hacia o lugar equivocado, isso te tem que comover, sim ou não? Isso te comove. Isso não te poderia deixar comodamente sentado em la silla. Isso te teria que sacudir. Você teria que levantar-se, você teria que dizer algo. Você teria que acercar-se talvez ao condutor e perguntar o que está passando. Você deveria minimamente acercar-se ao guia, ao que está dando a informação e dizer o que passou. Como é isso? Hacia onde vamos? Eu pensava que estava indo a outro lugar. Isso tem que generar algo em tu interior, e isso se chama emoção. Suas emoções têm que ser sacudidas. Pero escute algo. Você sabe que está indo em um destino equivocado. Você está triste por ir a um destino equivocado. Pero mientras você não se barre do bus, você seguirá indo ao destino equivocado. De nada sirve que ustedes escuchen prédica tras prédica, sermones tras sermones, e não se barrem del bus del pecado. Escute o que são esses dias. É Deus sacudindo a igreja e dizendo: bájense del bus del pecado e subam ao bus de la santidade. Porque ustedes já não podem seguir lo mesmo. Já não podem manter as mesmas práticas e o mesmo estilo de vida. Ha llegado o momento de que manifestemos arrependimento. Ha llegado o momento de que a igreja se segure de seus assentos, de suas silhas, como nos dias de Jonathan Edwards.
Quando depois de um sermão não podia apagar as luzes de sua casa, porque sentia que seus pés iam chocar com o inferno. Depois de Jonathan Edwards haver predicado pecadores nas mãos de um Deus airado, eu sou um predicador de la gracia. Mas a graça não aniquila o hecho de que Deus é santo. De que Deus não é solamente santo, de que Deus é santo, santo, santo. E se vamos a lograr algo na terra com Deus, não há outro caminho, senão com a ruptura do pecado e caminhar hacia a santidade. De que Deus está chamando a esta geração para que seamos uma geração de santos na terra. Escute, arrependimento. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é tardo para a ira e grande em misericórdia. Porque Ele não se complace em condenar, mas em perdonar. Foi isso o que Jonás descobriu da parte de Deus, mais que isso, lo sabia. Um dia Deus chama Jonás a predicar na terra de Nínive. E então Jonás disse: não, Senhor, eu não vou a predicar em Nínive. E a pergunta é: por quê? Em primeiro lugar, porque Jonás é um profeta patriótico, entendem isso? Porque Nínive é a capital de Assíria. E Assíria em este tempo são os principais adversários de Israel. E Jonás sabe que os ninivitas, os assírios, são bárbaros. Eles inventaram o empalamento. Quando os romanos desenvolveram a crucifixão, não lo hicieron sem antes dar uma mirada em lo que hacían os assírios. Le hacían cruzar um palo por todo o interior da pessoa, saliendo na boca, e le dejava colgado de um madeiro, para que os buitres comieran a carne. Estes eram bárbaros. Pero não foi isso necessariamente que lhe hizo retroceder a Jonás. Jonás disse: eu não vou a ir, porque eu sei que vou a ir, e vou a predicar a estes bárbaros, a estes perversos, a estes malos, a estes sanguinários. E sabe o que vas a ser tu? Tu les vas a perdonar. Jonás foi o primeiro predicador que predicou para que a gente não se convierta. Eu nunca vi visto tal coisa. Pero Jonás disse: eu predico, pero estou predicando para que não se convierta. Então Deus vem e perdona. Pero o perdão de Deus a los ninivitas passou por algo. E este algo se chama arrependimento. O rei de los ninivitas proclamou em toda a cidade: ayuno, ayuno. Nos arrepentamos. Quizá Deus tendrá misericórdia de nós outros. E sabe o que é isso, Jonás? Jonás se foi na montanha, contando as horas para que Deus condenara ao povo. E Deus lhes perdona. E Jonás está molesto. Jonás diz: não é possível, eu sabia. Era isso que eu dizia. Por isso eu não lhes queria predicar, Deus, porque eu sabia que eles se iam arrepender. E tu, tu eres muito bueno.
Tu eres tardo para la ira y grande, mi Dios más bueno. Que me molesta tanta bondade. Já sabia que eles se iam arrepender e tu les ias perdonar. Aí está. Deus hizo crescer uma planta. Jonás se mete debaixo de ela, se protege do sol. Em um dia, um gusano vem e come toda a planta. E Jonás está indignado e disse: Deus, como vas a hacer isso? Como vas a matar a planta que me abriga del sol? Em um dia. Jonás hizo uma relação de amores com a planta. Sabe, desenvolveu apego. Um dia, apego. Deus disse: em um dia, Jonás, tu te has apegado à planta. E tu crees que não desenvolvei eu apego a estes 120,000 em Nínive, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Deus está dizendo: se vocês em pouco tempo amam coisas, eu amo pessoas. Por mais malo, perverso, terrível, são minhas criaturas. Eu les formei, eu les he dado vida. Então, Deus está começando a cambiar sua linguagem. Está dizendo: arrepientam-se, não somente por contemplar a minha ira, mas arrepientam-se ao ver quanto les amo. Então, hagamos algo. Minha mensagem de arrependimento para vocês não será de um Deus vingativo e airado, mas de um Deus que está disposto a morrer por vocês. A mensagem não cambiou. Quando Deus se hizo homem, João Bautista seguiu predicando: arrepentidos e convertidos. O que cambiou foi o lado. O que antes Deus manifestava ira, dizendo: arrepentidos e convertidos. Agora Ele manifesta amor e disse: arrepentidos e convertidos. A chamada de atenção antes de Deus era: bem a minha ira. E agora a chamada de atenção para nós outros é: bem a minha graça. Donde la cruz del Calvário é o mais grande grito de Deus, dizendo: arrepentidos e convertidos. Quero cerrar com isso. Por quê? E aqui concluo. Porque o arrependimento deve ser a seu tempo. Quantos entendem isso? O arrependimento deve ser a seu tempo. Por quê? Porque quando o arrependimento não se dá a seu tempo, se genera dureza de coração. Vocês se acordam de um dia, Faraó? Todo o milagro, escute, todos os milagros que Deus hizo em Egipto, foi uma oportunidade para Egipto e para Faraó, dizendo: arrepientam-se, arrepientam-se. Israel no deserto. Não houve um momento na história de Israel que Deus hiciera mais milagros
Sabe que Deus estava dizendo com cada milagre no deserto? Arrependam-se. ¿Por qué? La incredulidad, la desobediencia endurece el corazón de la persona. El Señor le dijo a Faraón: Faraón ha endurecido su corazón. ¿Sabe que dice la carta a los Hebreos? Si hoy oyeres su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestro corazón. ¿Saben ustedes cuál fue la ciudad, o cuáles fueron las ciudades donde Jesús más hizo milagros? ¿No saben? Capernaum. Havia um aglomerado de cidades, entre eles estava Corazim, Capernaum, Betsaída. Estes lugares a la orilla del mar de Galileia foram as cidades onde Jesus mais hizo milagros. Um dia, vem Jesus e disse: ai de ti, Betfagé, ai de ti, Corazim, ai de ti, Capernaum. ¿Por quê? Porque se em Tiro e em Sidom se hubieran hechas las obras que em ti foram hechas, hace mucho se hubieran arrepentido. Em Capernaum, Jesus obrou 7 maravilhas. Em Capernaum, Jesus hace paralítico caminar. ¿Se acuerda? En la casa una multitud de gente y destapa el techo, meten el paralítico y Jesús cura. Capernaum. En Capernaum, Jesús cura leprosos. Capernaum foi a base de seu ministério. Capernaum, não houve lugar donde Jesus hiciera mais milagros que em Capernaum. Não foi Jerusalém, foi Capernaum. Mas não se arrependeram. Aí vem Jesus e disse: el juízo para ti, el juízo para Nínive será menor que para ti, Capernaum. Sabe, Mariana, lo que nós não nos damos conta? Que cada milagro é um grito de Deus, dizendo: arrepentíos. Sabe o que não nos damos conta? Que cada culto é uma oportunidade de que permitir que as transmissões salgam ao aire é uma oportunidade de que as portas da igreja hoje estejam abertas é uma oportunidade de que hajam predicadores na tela e na rádio por cada esquina, uma igreja por cada lado, é uma oportunidade. Ter cultos como ayer, sabe o que é? Oportunidade. E a pergunta é: que hacemos com a oportunidade? Eu lhes quero fazer um desafio. Quando termine esse culto, busquem Capernaum. Em 2 oportunidades trataram de reedificar Capernaum. Lo que pasa es que en el año 400 después de Cristo
houve um terremoto que arruinou Capernaum, Corazim, Betsaída, se acabou. Bajo tierra. En el año 700, um rei chamado Al-Bali mirou a cidade de Capernaum e disse: que hermoso, vou edificar aqui como se diz, mi palácio. Depois de 15 anos edificando o palácio, o rei muere e o palácio queda em ruína. Os arqueólogos encontram as ruínas, descobrem sua história, pero decidem fazer algo: soterrarlo de novo, o palácio, para que vándalos não vinieran e terminaran de destruir. Em la década de 50, um homem tratou de levantar a sinagoga de Capernaum. E mientras estava na construção, sofreu um infarto e tuvo que deixá-lo. Resultado? Capernaum, hasta hoje, não pudo ser reedificada. Sabe por quê? Porque não respondeu a seu tempo ao arrependimento. Hoje estamos em la graça, sim, mas um dia se termina. É hora de que respondamos ao arrependimento. Ponga-se de pé. Você pode fazer duas coisas com esta prédica. Depois de haver apontado, anotado os versículos, doblar a hoja, poner adentro de sua Bíblia, e talvez dentro de 5 anos ou 6 anos você vai volver a encontrar a hoja. E tudo não passou de mais uma prédica. Você pode fazer o seguinte: você pode sair deste culto, ir a sua casa e encontrar 300 desculpas para seguirem o mesmo. Porque nós sempre encontramos uma boa excusa para seguirem o mesmo. Ou você pode, hoje, como eu disse ayer, não tocar um shofar, porque em estes 10 dias Deus já não quer toque de shofar. Lo que Deus quer é que os homens rasguem seus corações. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: o que vas a fazer com o mensagem de hoje? Um dia Moody estava predicando a sua audiência, há 200 anos, em Chicago. E ele predicava sobre um texto de Mateus que dizia: El Hijo del Hombre vendrá a la hora que não penseis. Quando ele termina sua mensagem, Moody, ele disse: les darei 24 horas para que respondam a esse mensagem. Que haréis del Hijo del Hombre? 24 horas têm. Mañana regressamos. E cada um de vocês deve dar uma resposta a esse mensagem. Moody muitas vezes dijo: esse é o mais grande arrependimento de minha vida. ¿Por quê? Porque muitos em aquela audiência não tiveram 24 horas. Em aquela noite, houve o mais grande incêndio da história da cidade de Chicago. E muitos de aquela audiência pereceram no incêndio. E não puderam regressar ao dia seguinte. Moody dijo a si mesmo: nunca mais deixarei que a gente se vaya sem dar uma resposta ao mensagem.
Hace muitos anos, Neto, não havia esta igreja todavia. Não havia caminho de vida, se chamava Tabernáculo de Adoração. E nós outros teníamos alquilado, era o início de uma outra congregação. E teníamos alquilado umas médias águas aqui na Vila Royal, casa em frente ao Kingdom. Nós outros terminamos o culto de la noite. E saímos dali com um grupo, irmão Carlos, para comer hamburguesa no Cine Center. Quando chegamos no Cine Center, Katy, nos serviram as hamburguesas. E então vino uma jovem e disse: eu te quero apresentar a um amigo, pastor. Quero que você hable com ele, que você lhe invite à igreja. E ele me disse: ele é filho de pastor, é brasileiro, filho de pastor. Ele é músico, toca el saxofone. Mas ele chegou aqui a Bolívia e se alejou dos caminhos do Senhor. E se apartou dos caminhos do Senhor. E quando ele me começou a falar, me haviam servido as hamburguesas. E eu pensei: puxa, vou ter que falar com o muchacho a hora da hamburguesa. E ele disse: vem, pastor, e eu fui. Era um domingo na noite e eu lhe estrechei a mão. E ele disse: uau, temos que charlar algum dia. Veremos algum momento para que podamos falar. Ok, pastor, me disse ele. Me estrechou a mão. E ele se foi a seu lugar a esperar sua comida. E eu me fui a comer minha hamburguesa. Quando foi o dia miércoles, me chegou a notícia que el día lunes este muchacho había ido de campamento, se emborracharon y se cayeron del precipicio. Eu não tive coragem de ir a seu enterro. Porque eu havia tenido uma oportunidade e la perdi. Aquele dia, eu hice um voto com Deus que não perderia mais nenhuma oportunidade. Escute, aqui estamos hoje, temos 10 dias de oportunidade para trazer a Deus nosso coração arrependido. ¿Por quê? Porque você não tem o dia de amanhã. Eu prefiro que você perda sua hora de almoço, que você perda a oportunidade de arrepentir-se delante do Senhor. Eu quero orar com vocês. E quero saber se há hoje aqui alguém em este santuário que quer vir delante do Senhor, não agarrar o micrófono, mas delante do Senhor, no altar, e dizer: Deus, tu me estás dando uma oportunidade e eu quero romper com o pecado e eu quero viver uma vida que te agrade a partir de hoje, porque eu estou arrependido. Se há alguém aqui, eu quero que salga de seu lugar por um momento e venga aqui no altar e dizer: Deus, estou arrependido, quero viver uma nova vida que te agrade, quero romper sem excusas, quero romper com o pecado, quero viver uma vida que te agrada. Não te preocupes com os hombres, não importa o que dirão os hombres, o que importa é o que diga o Senhor. De isso se trata este tempo. Talvez aí em sua casa
há alguém que o Senhor te está chamando ao arrependimento. Mas há uma oportunidade dada a los que estamos aqui. Aqui está o altar. E se há alguém que quer passar, é a oportunidade que o Senhor nos está dando para dizer: Deus, eu quero começar de novo. Quero um reinício, um novo conteo. Quero começar de novo, um novo tempo em minha vida. Há alguém? Há alguém? Amém. Amém. Bem, meu irmão, pode arrodilhar-se aqui. Há alguém mais? Há alguém mais que quer dizer: me cansei, estou cansado do pecado. Es que se nuestros cultos no generan eso, ¿para qué entonces, hermano Carlos? Entonces, ¿para qué? Techuvá, arrepentíos e convertíos, para que sejam perdonados seus pecados e para que vuestros nombres sejam escritos no livro da vida. Ah, Senhor. Há alguém mais que quer vir ao altar? Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, Tu não estás buscando música. Tu não estás buscando prédica. Tu não estás buscando sonido de chofar. O que estás buscando são corações arrependidos, Senhor. Senhor, techuvá, techuvá, arrependimento, Senhor, porque o coração contrito e quebrantado, Tu não despreciarás, Senhor. Senhor, graças por Tu bondade e por Tu muita misericórdia, Senhor. Graças por estas águas que por aqui passam hoje. Graças, Senhor, por Tu sangue. Graças, Senhor, por Tus águas que nos limpiam. Graças, Senhor. Graças porque podemos hoje levantar de aqui, perdonados, Senhor, porque hemos traído delante de Ti arrependimento, Senhor. Confessamos que hemos pecado delante de Ti. Confessamos a Ti, Senhor, nosso pecado. Mas também sabemos e cremos que Tu misericórdia, Senhor, são as causas de não sermos consumidos. Senhor, eu oro por mis hermanos que hoje com lágrimas nos olhos vienen delante de Ti, vienen a Tu altar. E Senhor, eu oro e Te dou graças por aqueles que estão em sua casa, aún, Senhor, em esta transmissão, com seus corações quebrantados e seus olhos empapados, dizendo: eu me arrependo. Senhor, porque se nos arrependimos, encontraremos em Ti misericórdia. Graças, Senhor. Graças por Tu gran amor com que nos has amado. E graças, Senhor, por prédicas como estas, que em verdade é o fruto e o resultado de Tu amor em nossa vida. Muitas graças, Senhor, por Tu bondade e por Tu amor revelado em Cristo Jesus. Amém.
e amém. Aleluias. Podemos aplaudir ao Senhor por sua misericórdia e por sua bondade. Graças a cada um de vocês, graças a você que está em sua casa, que nos acompanha essa transmissão. Haga assim com sua mão. Déjame despedir-les. El martes tendremos transmissão, amém? Esta noite também teremos culto em português. Que a graça de Jesus é sábado, não pode olvidar-me. Sábado, temos um tempo muito especial a partir das 6 da tarde. Os que queiram vir e fazer su ayuno aqui com nós são muito bem-vindos. Eu vou estar aqui desde as 6 da tarde até as 6 da tarde do domingo, ok? E todos os que queiram vir, venham a este tempo de ayuno. Você que quer ser parte de isso, tem alguma dúvida, me escreva, me llama, eu te darei todas as informações para este ayuno. Amém? Que o Senhor te bendiga, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito de Deus seja com todos nós outros. E todos decimos, podemos aplaudir forte ao Senhor. Deus te bendiga, em nome de Jesus. Deus te bendiga, meus irmãos. Amém. Que bendição estender-los aqui. Amém. Nos vemos martes. Aleluias.